Em um ano como relator, ministro Edson Fachin recebe 147 inquéritos referentes à Operação Lava Jato. E você vai ver também. Ministro Celso de Mello concede prisão domiciliar à mãe de criança de 11 meses que estava presa preventivamente no Rio Grande do Sul. Procuradora-Geral da República envia ao Supremo Tribunal Federal parecer pela manutenção da prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em presídio do Paraná. PGR se manifesta contra a concessão de habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. Superior Tribunal de Justiça decide que a empresa jornalística que identificou menores infratores em reportagem deve ser multada. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido e converteu a prisão preventiva de uma mulher, mãe de uma menina de 11 meses, em prisão domiciliar. Gabriel Seafrei tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. A mulher foi presa no Rio Grande do Sul por suspeita de tráfico de drogas. A defesa dela encaminhou um pedido de prisão domiciliar que acabou negado por 2 vezes no Poder Judiciário. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, relator desse processo, concedeu a liminar. Ele entendeu que seguiu leis brasileiras e também acordos internacionais e entendeu que a privação de liberdade é injusta. Na mesma decisão, o ministro também afirmou que deve ser respeitado o melhor interesse do menor e também o princípio constitucional da proporcionalidade. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu que a competência para julgar o processo que envolve a deputada Cristiane Brasil é do Supremo Tribunal Federal e não do STJ. Cristiane Brasil foi anunciada como ministra do Trabalho pelo presidente Michel Temer no dia 3 de janeiro. Logo após a posse, foi suspensa na primeira instância da Justiça em razão da condenação dela em uma ação trabalhista. O governo recorreu à segunda instância, que também manteve a posse suspensa. Em 20 de janeiro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, decidiu pela liberação da posse, decisão que foi suspensa logo depois pela ministra Carmen Lúcia por meio de liminar. Nessa quarta-feira, a presidente do Supremo cassou a decisão do ministro Humberto Martins e considerou que só o STF poderá decidir sobre a questão. Além disso, determinou que os autos do processo sejam enviados imediatamente ao Supremo. A assessoria de Cristiane Brasil disse que respeita a decisão e reforça o pedido para que o Supremo Tribunal Federal defina o caso. Desde fevereiro de 2017, quando foi sorteado para assumir a relatoria dos processos da Operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin já recebeu em seu gabinete no Supremo 147 inquéritos referentes às investigações de desvios na Petrobras. Confira agora o balanço desses processos. 44 deles foram herdados do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião em janeiro do ano passado. Os demais, 103, foram recebidos depois que Fachin assumiu a relatoria. 21 deles tiveram denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. 5 foram transformados em ações penais. 2 foram enviadas para revisão, 2 estão em fase de diligências e uma aguarda resposta à acusação. 3 denúncias foram rejeitadas e 3 estão em julgamento, interrompidas por pedidos de vista. Os outros 10 inquéritos com denúncia apresentada estão em fase de processamento. De acordo com o levantamento divulgado pelo gabinete do ministro Fachin, 61 inquéritos foram redistribuídos para outros ministros e 9 foram remetidos a outros juízos. A pedido da PGR, 6 inquéritos foram arquivados. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou para a primeira instância a apuração da suposta prática de crime de posse irregular de arma de fogo envolvendo o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais. A decisão foi tomada com base na maioria já reformada pelo Supremo sobre restrição do alcance do foro por prerrogativa de função a parlamentares. Barroso é o relator da ação penal em que o STF discute o alcance do Supremo, onde a maioria absoluta do plenário já sinalizou que o foro vale apenas nos casos de imputação de crimes cometidos no cargo em razão do cargo.
Para o ministro, a investigação já deve começar a tramitar na esfera penal. Zezé Perrella virou alvo de um inquérito depois que uma arma foi apreendida na casa dele durante busca da Polícia Federal. O senador afirmou que a arma de fogo foi comprada pelo motorista dele e que só foi usada como ornamento na decoração da casa. Ministros do Superior Tribunal de Justiça afirmaram o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe identificar em reportagens menores infratores. A segunda turma do STJ, por unanimidade, aceitou o recurso do Ministério Público do Distrito Federal para multar a revista Veja Brasília. A publicação é acusada de ter divulgado reportagem com elementos capazes de identificar menores infratores. De acordo com o processo, a revista publicou fotos, imagens e nomes reais das mães dos menores em matéria que discutia a maioridade penal. Na primeira instância, o magistrado entendeu que houve violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Tribunal de Justiça do DF reformou a sentença, alegando que a relevância da discussão sobre maioridade penal e o enfoque do estilo de vida dos infratores justificaria a exposição. O MP do Distrito Federal, então, entrou com recurso no STJ. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, lembrou que a revista tinha autorização da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal para realizar as entrevistas. Porém, o periódico desconsiderou os termos da autorização que proibiam a divulgação de fotos, nomes e sobrenomes que pudessem identificar os jovens. A revista chegou a publicar também imagens de tatuagens e outras partes dos corpos dos menores. O ministro Og Fernandes apontou que a proteção do menor infrator, prevista no ECA, existe para preservar a integridade psíquica do ser humano em formação e assegurar que ele possa se reintegrar na sociedade. O colegiado determinou o retorno do processo à origem para que o valor da condenação, que pode chegar a 30 salários mínimos, seja analisado. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, seja mantido no presídio de Pinhais, no Paraná, para onde foi transferido por decisão da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Aline Barcelos tem os detalhes para a gente desse parecer. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral entrou com um pedido de habeas corpus para que ele retorne ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Atualmente, ele cumpre pena em Curitiba, depois que a Justiça Federal entendeu que ele tinha regalias na penitenciária carioca e o Superior Tribunal de Justiça determinou que ele fosse transferido. Lá no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral recebia visita em dia e horário fora do permitido. Também guardava na cela dinheiro acima do valor que era determinado e tinha segurança privada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o pedido da defesa de Sérgio Cabral e disse que lá em Curitiba ele não vai ter nenhum direito violado, Érica. Aline, a Procuradora-Geral da República também enviou outro parecer ao Supremo, né? Nesse caso, se posicionando contra o habeas corpus, preventivo, pedido pela defesa do ex-presidente Lula para evitar a prisão após julgamento dos recursos na segunda instância, não é? Pois é, Érica. A defesa de Lula entrou com esse recurso aqui no Supremo Tribunal Federal depois de ter o pedido negado pelo STJ. A avaliação da PGR é de que o pedido que tem o propósito de evitar uma prisão caso o TRF da 4ª Região decrete essa prisão de Lula, né, não seja acatado. Né? O julgamento não foi concluído no STJ, por isso que a Procuradora-Geral da República entende que ele não deve ser analisado aqui no STF. Raquel Dodge explica que até o momento não houve a apreciação do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Apenas a liminar foi negada pelo vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins. O pedido foi feito em janeiro, depois do julgamento do TRF da 4ª Região, que manteve a condenação de Lula em segunda instância e elevou a pena dele para 12 anos e 1 mês de prisão. Érica. Obrigada, Aline. A campanha da Fraternidade 2018 da CNBB tem como tema a superação da violência. No lançamento, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou que a solução da violência passa por uma mudança na forma como as pessoas se tratam. Foi em meio aos índices alarmantes de violência e mortes no país que foi lançada a campanha da Fraternidade 2018. Ela veio num momento muito oportuno, porque vivemos num ambiente de desrespeito à pessoa humana.
do não reconhecimento da dignidade da pessoa. Que esta campanha da fraternidade proposta pelo Conselho Episcopal e Pastoral nos ajude a todos, não só católicos, mas também os cristãos e pessoas de boa vontade, a buscarmos caminhos de superação da violência. O tema fraternidade e violência é abrangente e, segundo Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, chama a atenção para a prática de abusos em todas as suas formas. Quando nós ampliamos o leque da reflexão, é para que não fique só olhando para a criminalidade que está aí, que é triste, que precisa ser superada, mas as várias formas de violência, muitas vezes, que permeiam as relações sociais e a vida cotidiana. Nós queremos dizer um não à violência nas redes sociais, nas ruas, nos diversos ambientes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participou do lançamento da campanha e falou sobre a importância do amor ao próximo como instrumento de mudança. Essa precisão de amar para superar os desagrados e os ódios que azedam humores, desencantam sonhos e adversam afetos, precisam mesmo de ser superados com urgência, sob pena de termos retrocessos extremamente bárbaros para a nossa convivência. A forma de viver com alento e atenção ao outro, que não é um adversário, senão um irmão, impõe-se talvez, como poucas vezes visto na história, como neste momento. A ministra defendeu ainda que o combate à violência exige solidariedade e participação de todos e destacou o trabalho do Judiciário no enfrentamento do problema. O Poder Judiciário é o conjunto de órgãos do Estado que tem como atribuição específica atuar pela aplicação do direito, superar as formas de violência que desabam na sociedade, que acontecem na sociedade, e em grande parte delas acabam no Poder Judiciário, para que pela sua atuação nós possamos ter as soluções de conflito em todas as formas. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. As questões jurídicas que envolvem o casamento e como evitar problemas na hora da festa tão esperada pelos noivos. Voltamos já já. O casamento é, para muitos, um dos dias mais importantes da vida, né? Mas, para não ver o grande sonho virar pesadelo, o casal precisa prestar atenção a muitos detalhes. Entre eles, decidir sobre o regime de bens e tomar cuidado com os golpes de estelionatários. Essas são imagens que se repetem por todo o país. De acordo com o IBGE, em 2016, o Brasil registrou mais de 1 milhão de casamentos civis. Os preparativos antes do tão sonhado dia são muitos. Lucas e Letícia se casaram no ano passado. Contam que o planejamento foi difícil. Tem uma família enorme, então ela fala: minha filha, você vai deixar minha prima de fora? Eu falo: mãe, não tem jeito. Mas assim, acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem, né, esse problema. O mercado de festas de casamento está cada vez mais em alta. Mas quando o assunto é casamento, nem tudo é festa. O casal precisa pensar com antecedência qual regime de bens será adotado. A medida é um conjunto de regras que os noivos devem escolher antes da celebração para definir juridicamente como os bens do casal vão ser administrados durante a vida a dois. Só depois disso é possível fazer o pedido de habilitação no cartório. Este advogado destaca que o regime mais comum é a comunhão parcial de bens. Um erro comum das pessoas é achar que o regime de bens é gravado em pedra. Uma vez que eu me casei no regime de comunhão, todos os bens vão ser adquiridos conjuntamente, meio a meio. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer na compra de um determinado bem, eu ter contribuído com um valor maior, minha esposa ter contribuído com um valor maior, e nós podemos fazer constar essa diferença de contribuição no ato da compra do bem. Christian Fatter explica ainda sobre os outros regimes de casamento. Temos 4 regimes, né? Um que é muito pouco utilizado, que é o regime da participação final nos aquestos. Daí nós temos o regime de separação, o de comunhão parcial e comunhão universal, né? No regime da separação, a presunção é totalmente contrária. A presunção é de que aquilo que está no seu nome te pertence até prova em contrário, e aquilo que está no nome dela pertence a ela até prova em contrário.
Com as questões jurídicas resolvidas, o casal começa a organizar a festa. E é preciso ficar atento para não cair em golpes de estelionatários. Às vezes, o que era para ser uma celebração pode se tornar caso de polícia. Em Brasília, um famoso decorador de festas deixou prejuízo para os clientes há poucos dias da festa. 78 casais e 2 grupos de formandos foram lesados. Um rombo de R$1.600.000. Neto Galvão responde a processos judiciais e era considerado um dos melhores na área de decoração de festas. Houve estelionato, por quê? Porque o Neto começou a negociar com as vítimas. Quando ele começou a perceber que ele não tinha como honrar esses compromissos, ainda assim ele começou, ele continuou a exigir o valor daqueles contratos de forma à vista. E o que fazer diante da contratação de um serviço que não é prestado? Este advogado especialista em direito do consumidor explica que, em caso de descumprimento do contrato, o cliente pode pedir o dinheiro de volta por meio de uma ação judicial. A ideia básica é que, do descumprimento do contrato, a primeira coisa que acontece é a devolução dos valores. Mas, além disso, dependendo do que a gente está falando, no caso, uma festa de casamento, você pode ter outras despesas, né, associadas a isso. Então, essas outras despesas, elas podem, sim, ser pleiteadas dentro de uma ação, né, de reparação. Nesse caso, seriam os danos morais. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Humberto Valim. Boa tarde, doutor. A gente viu aí, na hora de festa de casamento, ninguém espera ficar na mão, ninguém quer ficar na mão, mas vira e mexe isso acontece. A gente vê aí notícias na imprensa de que desses fatos que ocorrem não são nada agradáveis para os noivos, né? O que fazer para evitar que esse problema aconteça? Para cercar dos cuidados aí necessários. Olha, o consumidor inteligente deve, antes de contratar qualquer fornecedor, que verifique a reputação. Converse com quem já utilizou o serviço, veja as redes sociais, site tipo Reclame Aqui, verifique a reputação desse fornecedor. Outra coisa importante, faça um contrato e especifique neste contrato qual é a realidade do seu desejo. Importante no casamento, delimitar bem a quantidade de pessoas, deixe uma folga para as pessoas. Importante na hora do contrato, estipular que hora que este evento vai terminar. Se a noiva atrasa 1, 2 horas, o evento demora a começar, deve demorar também a terminar. Importantíssimo a este consumidor que está contratando um serviço, tente pagar o máximo depois. Se eventualmente este fornecedor exigir um pagamento ou até um cheque calção, importantíssimo, um detalhe importantíssimo, ao preencher o cheque, após colocar o nome da empresa ou desse fornecedor, logo em seguida coloque a seguinte palavra: proibido subestabelecer, proibido endossar. Não há ordem. Essa simples observação, o nome do fornecedor escrito não há ordem, significa que aquele cheque não pode ser endossado, não pode ser passado para frente. E numa eventualidade de ser ressarcido, aquele cheque vai ser devolvido a esse consumidor. Pois é, a gente já viu aí que na justiça, né, esses casos são comuns. No caso de atraso na entrega de álbum de fotografia ou mesmo falência da empresa que elaborou a festa, que programou tudo, isso pode ser incluído naquele item que a gente chama falha de serviço, de prestação de serviço ao consumidor? Sim, todo serviço que não atenda à plenitude do contratado, do especificado, ele é considerado uma falha. Nesse caso da fotografia, se o fotógrafo não foi, por exemplo, ou se foi, as fotos não ficaram de qualidade excelente como de esperado, este dano tem que ser reparado. E não é apenas a devolução do valor contratado. Em determinado caso, pode ser, porque é um evento único, você como noivo ou noiva jamais vai ter a possibilidade de tirar aquela foto novamente. O dano passa a ter uma dor na alma daquele noivo, implicando numa indenização de dano moral, inclusive. Quer dizer, não é só dano material, dano moral também pode ser incluso aí, né? Que outras situações pode gerar em relação às festas aí, essa programação, indenização para o consumidor? Olha, a indenização, supondo que um serviço mal prestado com falha cause, por exemplo, intoxicação, a qualidade dos produtos contratados, enfim, todo aquele serviço, qualquer evento que fuja do contratado é passível de uma indenização material, que são os valores pagos, e principalmente moral, porque é um evento único na vida de um casal.
Quando o serviço não é prestado, pelo sumiço aí, que a gente viu também que é comum. O prestador de serviço, aquela pessoa que assinou todo o contrato, some. Às vezes a pessoa vai até a empresa e toda a empresa está fechada, não tem ninguém nem para prestar uma informação para a pessoa, ela fica sem nenhum tipo de serviço na festa. Quais os crimes aí pelos quais essas pessoas respondem? Olha, este fornecedor, o crime principal é o crime de estelionato, ou seja, ele fez uma promessa e não cumpriu integralmente. Mais um alerta ao consumidor consciente. Evite pagar ao máximo, verifique a reputação. Ao primeiro sinal de não cumprimento, esse contrato deve ser rescindido e contratado um outro a tempo e a modo, porque o casamento tem uma data específica e deve ser honrada. Se a pessoa rescindiu o contrato aí no meio desse período da pré-festa, ela tem direito a uma indenização ou receber esse dinheiro aí que ela já pagou para contratar uma outra empresa? Se o serviço não tiver, ela está percebendo que não está contente? A rescisão do contrato pode ser feita a qualquer momento e neste contrato, muita atenção. Fique atento, consumidor, às cláusulas das multas contratuais. Essas multas, não só pelo valor, elas devem ser elevadas a benefício do consumidor, porque em cima da hora ele vai ter que contratar músicos, garçons, buffet, ou seja, pode até inviabilizar o seu casamento. Fato é que, independente da forma de rescisão, é direito do consumidor, sim, em qualquer momento, não só receber integralmente o que pagou em caso de não cumprimento, mas muita atenção ao dano moral, que vai ser medido em função da peculiaridade de cada caso. Se o serviço não for feito aí, ninguém quer que não seja, se não for prestado, qual o primeiro passo? Então, procurar a delegacia no primeiro momento? O consumidor, infelizmente, nesse caso, deve registrar uma ocorrência, deve apurar junto aos proprietários a esse contrato, a junta comercial, quem são os proprietários dessa empresa e, de imediato, um advogado de sua confiança deverá ajuizar uma ação, sim, de ressarcimento de danos materiais e morais. A orientação primordial é, antes de tudo, verifique a reputação desse fornecedor. Obrigada, doutor Humberto Valim. Conversei com o doutor Humberto, que é especialista em direito do consumidor e conversou com a gente a respeito dos cuidados aí com as festas de casamento. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Motorista de ônibus no Paraná vai receber indenização por ter sido demitido depois de apresentar denúncia ao Ministério Público do Trabalho. A gente volta já já. Um motorista de ônibus no Paraná vai receber indenização por ter sido demitido depois de apresentar denúncia ao Ministério Público do Trabalho. A condenação foi mantida na 7ª turma do TST. O motorista registrou denúncia no Ministério Público do Trabalho questionando os descontos na folha de pagamento dos empregados. Logo após, ele foi demitido. A empresa alegou que demitiu o motorista e outros trabalhadores devido a um excesso de empregados no quadro de pessoal da companhia. Mas uma testemunha afirmou que a dispensa ocorreu por causa da denúncia e também depois de uma ameaça de greve na empresa de ônibus. A primeira instância e o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná entenderam que a empresa demitiu o empregado depois de descobrir que ele foi o autor da denúncia. Para o TRT, a atitude foi desleal e discriminatória e, por isso, determinou o pagamento de R$20 mil de indenização. Em recurso ao TST, a companhia queria que o empregado comprovasse que a demissão foi devido à denúncia. Mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, esclareceu que a decisão do regional foi baseada em provas e, por isso, estava correta, uma vez que houve abuso do poder potestativo do empregador. Por unanimidade, a turma não aceitou o recurso, ficando mantida a condenação por R$20 mil de indenização por danos morais. Em outubro, tem eleições gerais e a prestação de contas à Justiça Eleitoral é a forma que o cidadão brasileiro tem para acompanhar os gastos dos candidatos e partidos políticos. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma análise rigorosa, tanto das contas partidárias quanto das eleitorais.
Cada gasto deve ser discriminado, como se fosse uma declaração de imposto de renda. Todos os anos, os partidos precisam enviar a prestação de contas ao TSE, indicando receitas e despesas com notas fiscais. O prazo é o dia 30 de abril para a prestação de contas partidárias. Já a prestação de contas eleitorais é a relação do que coligações, partidos e candidatos movimentaram durante a campanha. Deve ser enviada uma prestação parcial até o dia 9 de setembro. Para que as informações sejam cadastradas no sistema do TSE em até 72 horas. Os dados precisam ficar disponíveis para consulta. Pessoas jurídicas estão excluídas do processo eleitoral, apenas as pessoas físicas podem contribuir. Isso gerou, por evidente, um enxugamento nas campanhas e muitos falam que essa era a intenção do legislador, reduzir os custos de campanha também. As punições para quem não presta contas ou faz a declaração com erro junto à Justiça Eleitoral variam de acordo com a irregularidade encontrada, de cassação a cortes do fundo partidário. Guardar as economias de toda uma vida na poupança e perder os rendimentos, ou pior, ficar sem o dinheiro da noite para o dia. Milhares de brasileiros viveram isso na década de 80, quando equipes econômicas do governo federal tentaram estabilizar a economia com o confisco da poupança. O acordo financeiro entre bancos e poupadores e o pagamento dessas perdas são o tema do Repórter Justiça, que vai ao ar nesta sexta-feira. É amanhã, às 7h30 da manhã. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Continue com a programação da TV Justiça. A gente se vê amanhã. Até lá.